Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula, vamos falar hoje sobre a biotecnologia, o uso da biotecnologia na produção de medicamentos. Isso ainda está dentro do tema saúde. Os objetivos da aula são demonstrar a importância da biotecnologia no desenvolvimento de novos medicamentos, falar brevemente sobre as principais técnicas utilizadas para extrair e produzir novos medicamentos, e dar alguns exemplos, aplicações desse campo de estudo. Bom, a origem da farmácia é atribuída a Galeno, no século II, um médico romano que, combinando elementos dos três reinos do mundo natural, elaborava numerosas preparações medicinais. Durante a Idade Média, conservou-se então seu legado, a denominada farmácia galênica, em conventos e monastérios. No século XVI, o médico e alquimista suíço Paracelso estabeleceu as bases da farmacologia. Ele postulou que os agentes curativos do mundo interior, o microcosmos, devem ser procurados nas substâncias químicas do mundo exterior, macrocosmos. Criou importantes conceitos. Existe um remédio específico para cada doença e qualquer remédio pode ser tóxico dependendo da dose. O desenvolvimento da química no século XVIII possibilitou a evolução das técnicas farmacológicas. Na primeira metade do século XIX, fundaram-se os primeiros laboratórios farmacêuticos. Os métodos artesanais foram substituídos por sistemas de produção industrial. A indústria farmacêutica cresceu ao longo do século XX. Fabricantes de diversos medicamentos, de marcas, genéricos e de venda liberada, além das empresas que elaboram produtos novos e as que desenvolvem pesquisas. A indústria sustenta numerosas atividades de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. De cada 5 a 10 mil compostos que passam pelo crivo da primeira triagem, só um chegará ao mercado. Um processo que vai levar de 10 a 15 anos e um custo aproximadamente de 800 milhões de dólares. O retorno do investimento é garantido pelos lucros e por um sistema de patentes válido por 20 anos. Então começa lá com essa pesquisa básica, o screen dos produtos e testes em laboratório, pedido de patente, pedido de aprovação, e depois nós temos então a fase 1, acompanhamento farmacocinético dos primeiros estudos sobre a segurança e dosagem, inicialmente em 20 a 100 voluntários. A fase 2, eficiência e efeitos colaterais em 100 a 500 pacientes durante 2 anos. A fase 3, monitoramento das reações ao uso prolongado, com 1.000 a 5.000 pacientes, e depois a aprovação. E por fim, a vigilância farmacológica, que dura durante todo o tempo do uso do medicamento, vencimento da patente e transformação em genéricos. Então vejam que é um longo caminho aí, até o medicamento se tornar um genérico. Em 2010, o mercado global de medicamentos movimentou 850 bilhões de dólares para cada empresa, vendas superiores aos 19 bilhões de dólares. Medicamentos mais vendidos: oncológicos, agentes respiratórios, reguladores de lipídios, antidiabéticos e antipsicóticos. O número de compostos em testes pré-clínicos ou clínicos aumenta e a estrutura do setor está sendo alterada com a chegada de novas tecnologias robóticas, informáticas e biológicas. O caso da aspirina. Devido ao seu poder de curar febres e acalmar dores, a casca do salgueiro, Salix alba, é utilizada na preparação de poções medicamentosas desde o século XVIII. Dos cristais da salicina, princípio ativo, se extrai o ácido salicílico. Em 1874, fundou-se a primeira empresa para sintetizar o ácido salicílico, capaz de aliviar dor, mas com o inconveniente de causar problemas estomacais e ter um gosto muito amargo. Então, por acetilação do ácido salicílico, Felix Hoffmann obteve o ácido acetil salicílico, um produto com menos efeito colateral que começou a ser comercializado em 1900 pela Bayer, sob o nome de aspirina. Vende-se hoje cerca de 10 bilhões de comprimidos de aspirina por ano. É muita coisa, pessoal? Então, a aspirina, ela age na via da prostaglandina aqui, inibindo, então,
né, a transformação de ácido araquidônico em prostaglandina H2 e com isso ela inibe então, né, ela aumenta então a vasoconstrição, né, na verdade ela inibe então a tromboxania 2, né, que faz o aumento, né, da vasoconstrição, mas ela inibe também a prostaglandina, né, que inibe a produção de ácido gástrico, né? Então por isso que pode dar problema estomacal. Bom, os fitoterápicos. Até o momento foram identificadas mais de 50 mil espécies de plantas medicinais. Para a população mais pobre, muitas delas representam a única fonte de tratamento acessível. Também são utilizadas por pessoas adeptas à medicina alternativa e medicamentos fitoterápicos tradicionais, considerados mais suaves e com menor efeitos colaterais. Nessa corrente de pensamento, o natural, entre aspas, é percebido como bom. Admitindo-se que o extrato vegetal seja mais eficiente que algumas de suas partes, o princípio biologicamente ativo, né? Os fitoterápicos são relativamente baratos, de venda livre, com poucas oportunidades de patente. Sua eficácia varia com as condições de cultivo das plantas, já que a síntese das substâncias ativas depende do solo, da estação do ano e até do momento do dia. Outras limitações importantes são a falta de conhecimento sobre os efeitos secundários, a ausência de estudos clínicos em grande escala e a carência de controles de qualidade estritos. A promoção da medicina tradicional pela Organização Mundial da Saúde, em 1978, sobre a atenção primária à saúde, marcou uma mudança de atitude em relação aos fitoterápicos. A partir de 1990, o uso de fitoterápicos aumentou significativamente, estimando-se que o mercado global seja de 62 bilhões por ano. Em uma linha totalmente diferente, perfilam-se as empresas de produtos farmacêuticos. A descoberta de algumas substâncias antitumorais, como o Taxol, Vinplastina, Vincristina, de origem vegetal, estimulou a procura por princípios ativos em plantas, animais e micro-organismos em regiões de grande biodiversidade. Atualmente, a prospecção e o desenho de medicamentos é feita por química combinatória e modelos computacionais. A análise das substâncias químicas, alcaloides, terpenos, esteroides, glicosídeos, presentes em uma planta ou em seu extrato, depende das técnicas analíticas automatizadas e de bancos de dados nos quais se armazenam os dados. A robotização permite realizar ensaios de atividade biológica de até 200 mil produtos por dia. E os estudos químico-informáticos estabelecem correlações entre estrutura e atividades através de métodos estatísticos. Nos países com biodiversidade importante, discute-se como desenvolver os estudos de bioprospecção e qual o papel que deve ser desempenhado pelas instituições nacionais e estrangeiras e pelas empresas farmacêuticas. O risco de biopirataria é real. No século XIX, plantas de seringueira foram levadas de modo subreptício da Amazônia à Malásia. O captopril, oriundo da jararaca, é importado pelo Brasil em uma versão sintética. O caso da penicilina. Até a Segunda Guerra Mundial, as únicas armas disponíveis na luta anti-infecciosa eram umas poucas vacinas e antitoxinas. No início do século XX, foi descoberto no laboratório de Paul Ehrlich um derivado do arsênico para tratamento da sífilis. Comercializado até 1910, resultou em um terrível fracasso por duas razões. Era tóxico e devia ser injetado, em uma época em que não existiam seringas. Os primeiros inibidores bem-sucedidos do crescimento microbiano foram as sulfas, derivados da sulfonamida no final da década de 1930. Em 1928, Fleming observou que um cultivo de estafilococo semeado em uma placa de Petri contaminado por um fungo, as bactérias não cresciam ao redor do contaminante. Ele identificou o fungo como sendo o penicillium notatum, também conseguiu extrair uma substância, penicilina, e testá-la em animais. Então, aqui era a placa contaminada, então a gente pode ver, aqui a gente tem colônias de bactérias e aqui o crescimento fungo. Então, à medida que o componente, que é a penicilina, aqui no caso, ela se dissolvia pelo meio da placa, cultivo pelo agar aqui,
né, ela ia inibindo então o crescimento bacteriano. Dois fatores possibilitaram a produção industrial da penicilina. A primeira descoberta, né, em um melão podre de uma linhagem de penicilino crisógeno, capaz de produzir 200 vezes mais penicilina que a linhagem original. E segundo, o aumento da produtividade, que passou de 50 mg por litro a 50 a 100 gramas por litro, mediante a substituição do cultivo em garrafas pelo cultivo submerso em bioreatores de 40 a 200 mil litros. Após o sucesso da penicilina, começou a triagem de outros antibióticos nos micro-organismos do solo, um ambiente competitivo onde essas substâncias conferem uma vantagem seletiva. Descobriram-se a actinomicina, neomicina e streptomicina, o primeiro antibiótico eficiente para o tratamento da tuberculose. Um pouco mais tarde, os antibióticos de amplo espectro, como clorafenicol, areomicina e terramicina, entraram no mercado. Além de produtos de origem natural, contamos com outros de origem sintética. O clorafenicol, extraído do Streptomyces venezuelae, também é produzido por síntese química. A descoberta de novos produtos, eritromicina, vancomicina, ampicilina, meticilina, cefalosporina, possibilitou a cura de doentes e feridos para os quais, meio século atrás, a medicina não tinha tratamento. Mas o uso clínico indiscriminado de antibióticos favoreceu a aparição de linhagens resistentes que se espalharam rapidamente. Os antibióticos agem de diversos modos com alvo em funções vitais da célula, síntese da parede celular, dos ácidos nucleicos, das proteínas ou do ácido fólico. Para cada alvo atingido, aparece uma forma específica de resistência. Por exemplo, o anel beta-lactâmico das penicilinas e cefalosporinas é desativado por enzimas beta-lactamases. A inibição da síntese proteica pela streptomicina desaparece com a modificação do sítio-alvo no ribossomo. A tetraciclina é bombeada para fora da célula se houver uma alteração na permeabilidade celular. E a transferência horizontal de plasmídio dissemina a resistência a múltiplas drogas. Então, aqui a ação dos beta-lactâmicos, então eles agem, quebrando então, a cadeia do polipeptídico, e não há então a formação da parede, e com isso a bactéria ela sofre uma lise. Em gram-positivos, onde nós temos uma camada de peptidoglicana mais espessa, essa ação ela vai ser mais expressiva, já em gram-negativo, onde essa cadeia de peptidoglicana é mais estreita, e o antibiótico precisa atravessar a parede, a membrana externa, então essa ação ela vai ser um pouco mais dificultada. Bom, aqui nós temos diferentes sítios de ação, então, os antibióticos vão agir, por exemplo, em enzimas como a DNA girase, na RNA polimerase, na parede celular, inibindo a síntese da parede ou bloqueando a síntese proteica. E, para cada um dessas ações diferentes, surgem diferentes resistências. Então, as bactérias elas alteram a permeabilidade de membrana, dificultando a entrada do antibiótico. Elas sofrem mutações nas bombas de eflúxio que jogam o antibiótico para fora. Ela modifica o alvo de ligação do antibiótico, alterando então onde o antibiótico se liga, ou produz enzimas que inativam esses antibióticos. Aqui em detalhes, então, as formas mais comuns de resistência. Então, a modificação da entrada do fluxo de antibiótico, a produção de bombas de fluxo, a mutação do alvo de ligação, a modificação do alvo de ligação, a superprodução de alvos que mimetizam o alvo do antibiótico, fatores associados à produção do alvo, onde se liga o antibiótico, modificação da droga e degradação da droga. E tem vários elementos transponíveis, como transposons, o integron, e plasmídios, que podem então levar esses genes de resistência para outros micro-organismos, disseminando então essa resistência aos antibióticos. As
principais classes de antibióticos elas foram descobertas entre 1940 e 1962. Passaram-se várias décadas sem grandes inovações nesse campo, até a chegada das oxalidinonas, moléculas bloqueadoras da síntese de proteínas bacterianas. Para controlar a pressão de resistência, a indústria investiu nas chamadas match-2 drogas, isto é, substâncias iguais com pequenas modificações. Então aqui, né, uma linha de tempo e a descoberta, então a sulfa em 1936, beta-lactamos em 1940, cloranfenicol 49 e assim por diante. Muitas empresas abandonaram o mercado para atender ao setor mais lucrativo de doenças crônicas, mas as cinco maiores continuam, né, como a Novartis, a AstraZeneca, a Merck, a Pfizer e a Johnson Johnson. A Basileia Farmacêutica lançou o ciptobiprole, uma cefalosporina de quinta geração eficaz contra o Staphylococcus aureus meticilina resistente e outras superbactérias. Buscar compostos ou extratos naturais com atividade inibitória de micro-organismos, pesquisar peptídeos naturais produzidos por seres vivos terrestres e marinhos e incrementar a sua ação antibiótica mediante alterações na estrutura molecular. Construir peptídeos sintéticos por química combinatória e buscar no metabolismo do hospedeiro alguns alvos que impeçam a infecção. Esses são caminhos para inovar na área de produção de antibióticos. Os novos métodos in silico possibilitam a triagem de estruturas moleculares relacionadas com uma atividade biológica determinada, assim como a utilização dos dados genômicos para identificar um alvo medicamentoso. O sucesso no desenho de produtos novos depende da genômica comparativa e funcional dos micro-organismos, área em pleno desenvolvimento. O caso da insulina. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas que regula então o metabolismo da glicose. Quando a insulina é secretada pelo pâncreas baixo, o nível de glicose no sangue aumenta e passa a ser excretada na urina, arrastando muita água e causando sede excessiva. As complicações resultantes envolvem nefropatias, retinopatias, neuropatias, doenças cardiovasculares como diabetes mellitus, né? Uma doença conhecida há séculos e que pode ser tratada. Então, as diabetes do tipo 1 e 2. Cada 5 a 10% dos casos, a falta de insulina é consequência da destruição das células beta do pâncreas pelo sistema imune. Né? É uma diabetes comum do tipo 1 em crianças e adolescentes. No restante, as pessoas precisam de mais insulina do que produzem, a diabetes do tipo 2. Geralmente pessoas mais velhas, com sobrepesos, inativas e com histórico familiar. O tratamento envolve dieta, exercícios moderados e a insulina. Bate, em 1920, comprovou o efeito hipoglicemiante de extratos de pâncreas de cachorro. Depois veio a comercialização de insulina extraída de pâncreas bovinos e suínos. Essas insulinas animais salvaram numerosas vidas, mas causavam reações alérgicas. A insulina tem 51 aminoácidos em duas cadeias unidas entre si por ligações bisulfeto. A bovina difere nas posições 8 e 10 da cadeia A e na posição 30 da cadeia B. Já a suína só difere na posição 30 da cadeia B. Então, essa modificação, faz que a gente possa modificar a insulina suína para ser usada em humanos. Então, o tamanho da molécula da insulina torna a síntese química economicamente viável e substituindo o aminoácido alanina por outro teonina na extremidade de uma das cadeias da insulina suína, para que a sequência molecular passe a ser a mesma da insulina humana. Essa insulina semissintética representou um progresso em relação às insulinas animais, apesar de alguns problemas como a obtenção de matéria-prima e o tratamento de resíduos. A tecnologia do DNA recombinante revolucionou a produção de insulina humana porque possibilitou sua síntese em micro-organismos geneticamente modificados. O primeiro em E. coli, em 1982, mais tarde em leveduras, em 1987. Por ser um produto mais estável e de melhor qualidade do que os existentes no mercado, a insulina recombinante representa um dos primeiros e indiscutíveis sucessos da biotecnologia. A incidência da diabetes tipo 2 está aumentando em crianças e adolescentes e alguns grupos étnicos que adotaram modos de vida de alimentação diferente,
e também nas populações imigrantes. E, segundo as estimativas, em 2025, o número de diabéticos poderá chegar a 300 milhões de pessoas. Nos próximos anos, o mercado passará por reformulações ao expirar algumas patentes e serem disponibilizadas as insulinas não injetáveis, administradas oralmente ou por inalação. A rápida incorporação das novas tecnologias na produção facilitou, já na década de 1980, a obtenção da insulina e de interferon mediante bactérias e leveduras modificadas geneticamente, cultivadas em bioreatores. Em alguns casos, os micro-organismos foram substituídos por células animais que, apesar de mais difíceis de cultivar, são capazes de levar a cabo as modificações pós-traducionais indispensáveis. Então, alguns exemplos aqui de compostos que são produzidos e comercializados. A maioria aqui são compostos usados no tratamento do câncer, por exemplo, pessoal. Com os objetivos de aumentar a produtividade e diminuir os custos, foram construídos plantas e animais transgênicos para uma centena de proteínas recombinantes, muitas das quais se encontram já na fase de testes clínicos. O primeiro anticoagulante extraído do leite de uma cabra transgênica entrou no mercado em 2009. Mas por que a hostilidade da sociedade com plantas e alimentos transgênicos não existe em relação aos animais transgênicos e aos medicamentos? Então, isso é uma coisa a se pensar. Aqui são outros produtos que são produzidos através desses sistemas. Vários dos biofármacos líderes de venda são anticorpos terapêuticos. A maioria se destina principalmente à oncologia e ao tratamento de artrite e outras doenças imunes e inflamatórias. Existe um que permite a obtenção de imagens, outro que a molécula acopla a uma toxina e destrói a célula cancerosa. Quase uma centena se encontra em fase final do processo de aprovação. Na América Latina existe uma indústria farmacêutica que fabrica medicamentos para o consumo interno e para exportação, para a Argentina, Brasil, Cuba e México. Os principais produtos biotecnológicos são anticoagulantes, eritropoetina, os hormônios, os interferons alfa e beta e os fatores estimuladores de crescimento celular. No Brasil existem empresas públicas como Biomanguinhos e Butantan. Elas têm um papel determinante na produção de medicamentos, destacando-se a produção de retrovirais, eritropoetina e vacinas. O país depende da importação de biofármacos, alguns distribuídos pelo SUS, como eritropoetina, imunoglucerase, infliximab, interferon, somatotropina recombinante humana. Acordos de transferência de tecnologia para 25 produtos entre laboratórios nacionais e estrangeiros visam reverter essa dependência. O mapeamento do genoma foi o primeiro passo para o desenvolvimento de novos produtos e ações terapêuticas, o que nós chamamos de farmacogenômica. A farmacogenômica visa identificar as diferenças genéticas associadas a diversas doenças. Os seres humanos compartilham 99,9% do genoma. As variações entre eles devem ser procuradas no 0,1% restante, quer dizer, entre os 30 milhões de SNPs, variações de uma única base a cada 1000 nucleotídeos ao longo do genoma. Os SNPs mais interessantes são os que ocorrem em um gene ou em uma região reguladora. Sabendo que dois pontos que se encontram muito próximos no cromossomo tenderão a ser transmitidos juntos, pode-se dividir os cromossomos em blocos de 10.000 bases e caracterizá-los por seus SNPs. Esse é o objetivo do International HapMap, baseado no genoma de pessoas de origem europeia, asiática e africana. Os SNPs, então, são variações de uma base na sequência DNA. Basta a presença de dois SNPs em um segmento DNA para conseguir diferenciar 3 indivíduos. Então, o indivíduo 1 ele tem adenina e timina nessas duas posições, o 2 tem guanina e citosina e o 3 ele tem guanina e citosina nessa primeira posição. Caso da Islândia. As doenças devem ser estudadas no contexto evolutivo e histórico de uma população. Em 1999, a empresa americana Decode obteve da Islândia por 200 milhões de dólares a exclusividade para elaborar um gigantesco banco de dados com registros de saúde, genealogias e perfis de DNA de seus habitantes.
Povoada há mais de 1000 anos pelos vikings e com poucos contatos com outras populações, a Islândia, com cerca de 270 mil habitantes, conta com uma população homogênea apta para esses tipos de estudo. A empresa enfrentou algumas dificuldades na construção de seu banco de dados de 140 mil irlandeses. Apesar de ter descoberto 10 alvos medicamentosos, proteínas envolvidas em doenças cardíacas, osteoporose e esquizofrenia, a empresa não obteve resultados rápidos para satisfazer seus investidores. A empresa acabou sendo vendida em 2009 para Saga Investimentos e a Illumina, que é a empresa que mais sequencia no mundo atualmente, né, que mais comercializa sequenciadores. Existem outros projetos na mesma linha de investigação, tais como, né, na Estônia, né, no Canadá, né, na Micronésia e na Inglaterra. O Wellcome Trust Case contra o consórcio encontrou 24 associações a 7 doenças, incluindo Crohn, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, artrite e transtorno bipolar. A farmacogenética investiga dentro da população as diferenças genéticas que permitem prever diferentes respostas ao medicamento. As reações adversas são temidas tanto pelos consumidores como pelos médicos e indústria farmacêutica, né, que se protege mediante bulas cuidadosamente redigidas. Só nos Estados Unidos, as reações adversas causam 100 mil mortes e 2 milhões de hospitalizações por ano. Associando marcadores genéticos a respostas diferenciais a medicamentos, pode-se dividir a população em subgrupos e oferecer um tratamento personalizado. Antes de iniciar um tratamento de câncer de mama com herceptina, deve-se realizar um teste genético, né, na paciente para saber se esse medicamento se ajusta ou não ao seu caso. Pacientes HIV positivo, verifique-se a presença do alelo HLA-B 5705 antes de iniciar o tratamento com abacavir. 88% do consumo mundial de medicamentos ocorre nas regiões formadas pela América do Norte, Europa e Japão. Como a população desses países está envelhecendo, os principais alvos, né, para o desenvolvimento de medicamentos novos são as doenças cardiovasculares, o câncer, as alterações respiratórias, assim como outras doenças que afetam a qualidade de vida. O custo dos medicamentos depende em grande parte dos investimentos da indústria farmacêutica na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. O tempo e o custo de desenvolvimento de um medicamento dependem da duração dos testes clínicos e do uso da tecnologia. Para as grandes empresas farmacêuticas, uma medida de sucesso significa conseguir um medicamento que alcance um valor de vendas de 1 bilhão. Qualquer doença que afete menos de 200 mil pessoas é desinteressante para a indústria. Nos Estados Unidos, a Orphan Drug Act, né, garante incentivos financeiros a empresas que desenvolvam produtos para essas doenças. A patente sobre o medicamento confere à empresa que desenvolveu o direito de exclusividade de comercialização durante 20 anos. Ao vencer a patente, né, esse medicamento se torna de domínio público, podendo ser copiado e comercializado, né, a 20% a 35%. A 20% a 50%, né, de custo menor. Além dos custos de pesquisa e desenvolvimento de medicamento, em parte do orçamento das empresas se dedica a propaganda e marketing de produtos. Após o prazo da patente, os medicamentos genéricos podem entrar no mercado. Eles contêm o mesmo princípio ativo e a mesma dose que o medicamento de referência, assim como os mesmos efeitos terapêuticos. As grandes empresas farmacêuticas não descuidam do mercado global de medicamentos genéricos, que chega a 169 bilhões de dólares. A produção de 7 antivirais genéricos para o tratamento de HIV e AIDS por biomanguinhos, com igualdade de preço e a preferência desses sobre medicamentos de marca para sua compra e distribuição na rede pública de saúde, né, representam para o Brasil uma economia de 400 milhões de dólares por ano. Estão vencendo patentes de alfa-interferon, insulina humana, hormônio de crescimento, vacina contra a hepatite B, e esses medicamentos estarão no mercado em... Aqui a sugestão de leitura da aula, né? Então nós temos livros, artigos e sites para vocês visitarem. Eu gostaria de agradecer a atenção e até a nossa próxima aula.